Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, a Anatel confirmou que está fazendo a apuração de má gestão no caso da Oi. Né? A Anatel confirmou que está fazendo a apuração de má gestão no caso da Oi. O Conselho Diretor da Anatel confirmou em votação, no último domingo, agora, dia 25, que vai encaminhar uma solicitação de solução consensual ao Tribunal de Contas da União para resolução de contendas em torno da concessão de telefonia fixa da Oi. Adicionalmente, o órgão máximo da reguladora também determinou a abertura de um processo para apurar má gestão na concessionária, como apontado em alguns noticiários nos últimos dias. Com o encaminhamento do processo à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para apuração de tais suspeitas. As confirmações ocorreram após a votação no circuito deliberativo da Anatel. A proposta original do presidente da agência, Carlos Baigorre, contou com acréscimos propostos pelo conselheiro Alexandre Freire. Os termos finais tiveram o apoio dos conselheiros Arthur Coimbra e Vicente de Aquino. Lembra do Vicente? Enquanto Moisés Moreira seguiu a primeira proposta. O despacho, com as sugestões de Freire, reforçou a importância e a confiança no processo de consenso, reforçou a fundamentação para que o processo seja sigiloso e acolheu a indicação da Procuradoria para dar informação à CVM. Com a aprovação, a solicitação da Anatel será formalmente encaminhada à Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, do TCU, Tribunal de Contas da União, para avaliação prévia da admissibilidade do processo de mediação, cabendo ao presidente do tribunal decidir sobre a conveniência e a oportunidade do pedido. A avaliação deve levar em conta a relevância e a urgência da matéria, a quantidade de processos de solicitação de solução consensual em andamento na Corte de Contas e a capacidade operacional disponível no tribunal para atuar nos mesmos, indicou a Anatel. Caso admitido o pedido, uma comissão de solução consensual será formada por um servidor, um representante da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e Mineração, do TCU, e um representante da Anatel, tendo 90 dias contados da sua constituição para elaborar uma proposta de solução. Este prazo pode ser prorrogado pelo presidente da Corte por mais 30 dias. Então, estamos falando aí num período máximo de 120 dias após a instauração dessa comissão que vai tentar modelar um acordo consensual entre as partes. A solicitação é tentativa baseada na Instrução Normativa número 91/2022 do TCU, que institui procedimentos para resolução de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos. No caso específico da Oi, há em discussão um pedido da empresa de 53 bilhões de reais que ela alega ter a receber da União no processo de arbitragem que já está em curso, por conta de desequilíbrios econômico-financeiros da concessão ao longo dos anos. Do lado da Anatel, há uma defesa de que a Oi deve pagar à União em torno aí de 20 bilhões de reais para fazer a migração do regime de concessão para a telefonia fixa. A ideia, portanto, é chegar a um acordo que permita um encontro de contas entre essas perspectivas tão distintas, né? Oi achando que tem direito a 53 bilhões de reais e a Anatel achando que tem direito a 20 bilhões de reais. Mas esse é um passo importante que a gente vai seguir acompanhando, que é um movimento buscando aí uma solução consensual, com uma mediação, vamos dizer assim, uma mediação do Tribunal de Contas da União, né? Então, isso é algo importante, sem dúvida nenhuma. Olha, uma informação que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui: os gastos de estrangeiros com viagem ao Brasil é o melhor da série histórica para o mês de maio. O valor reflete, veja vocês, os gastos em viagem ao Brasil foi de 567 milhões de dólares em maio. Foi o maior volume da série histórica para o mês e foi divulgado agora, esses últimos dias, pelo Banco Central. Já os brasileiros no exterior
gastaram 1,2 bilhão de dólares. Também foi o maior patamar para maio desde 2019. Então, maiores patamares, tanto de gastos de estrangeiros no Brasil, como de brasileiros no exterior, olhando aí a série histórica, né? E isso demonstra, vamos dizer assim, uma recuperação da economia, né? Uma recuperação da economia. Isso é dinheiro gasto no exterior, no Brasil, e aí a gente fala de quê? De companhia aérea, de hotel, de empresas de passeios, né? Restaurantes, bares, shopping center, enfim, uma série de setores que são beneficiados por este fluxo turístico, né? É isso que é importante. O IPCA, por sua vez, o IPCA 15, desacelerou agora no mês de junho, né? A inflação em 12 meses recuou para 3,4%. A inflação em 12 meses recuou para 3,4%, jogando mais lenha na fervura do Banco Central, que continua sem baixar a taxa de Selic e vai entender o que motiva o Banco Central a não baixar a taxa Selic. Um dado importante é que este ano apenas saíram 22 bilhões da renda variável para a renda fixa. E isso faz os bancos ficarem muito felizes. Quem está ganhando com a Selic alta são os bancos. Isso é importante entender. Do outro lado, o Banco Central está sangrando as contas públicas da União, dos governos estaduais e das prefeituras que possuem dívidas. Então, a alta da Selic sangra o caixa dos cofres públicos, tanto da União como dos estados e dos municípios que possuem dívida. Também aumenta o nível de endividamento das empresas. Tem uma despesa maior com juros, né? Aumenta o carregamento dessas dívidas. Então, governos e empresas sendo prejudicados. E isso, por via de consequência, também chega a gerar percalços para a população em geral. Então, quando a gente fala que o Banco Central está errando por conta de todo um contexto, né? Não só porque as razões para essa pressão inflacionária no mundo têm a ver com os lockdowns da China, as disrupções que aconteceram nas cadeias produtivas globais, o fechamento do Porto de Xangai, tudo isso que gerou pressão inflacionária, e não vai ser um movimento unilateral de um banco central que vai resolver isso. Há de se dar tempo ao tempo, vários economistas inteligentes já entenderam isso e repetem isso. Agora tem a turma da bolha, a turma que não quer acreditar nisso, que não quer enxergar nisso, e é essa turma que influencia o Bob Rousseff, o presidente do Banco Central, para que ele mantenha a Selic nas alturas. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Bom, a gente está falando sobre o processo contra a Oi, a gente está falando sobre um processo coletivo que vai ser movido agora pelo Instituto Empresa, né? Pelo Instituto Empresa. Então, vamos dar prosseguimento a esse tema e compartilhar aqui com vocês. Então, a gente já falou um pouco do que é o Instituto Empresa, né? A gente já comentou um pouquinho sobre o seu trabalho, né? E o que é que a gente gostaria nesse momento de dizer? É que o Instituto Empresa ele está se articulando para fazer um processo coletivo contra a Oi, E qual a lógica disso? A lógica disso é exatamente nós termos aí uma condição para questionar, em especial, a empresa que fez a análise independente, dizendo que a Oi tinha plena capacidade de pagamento de suas dívidas. É isso que nós temos que questionar. Então,
na sua página da campanha, que o Instituto Empresa está divulgando, eles disseram: numa época de dificuldades econômicas e financeiras, milhares de pessoas perderam dinheiro com a Oi, e o perderam não pelas regras do jogo, mas por questões estranhas à normalidade do mercado, disseram eles. São trabalhadores que acreditaram pela primeira vez na Bolsa e que podem agora nunca mais querer investir em empresas brasileiras. Isso impacta a geração de receitas que as próprias companhias têm, né? As expectativas de outras empresas se beneficiarem com a Bolsa de Valores. Então, defender os investidores da Oi é atuar, em última instância, em prol de todo o mercado de capitais brasileiros. O que é urgente fazer? Mobilizar os investidores com movimentos concretos, disseram eles. Postar em grupinhos na internet não resolve absolutamente nada. É preciso agir com técnica e articulação. Isso exige investimento. E aqui está um ponto crítico. Não há como litigar sem contratar advogados, peritos, pagar despesas, promover ações nas redes sociais e tudo mais. Aliás, a briga é grande e longa. Os escritórios de advocacia contratados precisam ser muito especializados no alto litígio societário. Sem isso, a luta é totalmente inútil pela discrepância das armas entre as partes. Só Davi venceu um gigante com uma pedra. O Instituto Empresa reúne, articula e arma os investidores da Oi. Não se promete milagre, não se vende ilusão, mas se faz algo de verdade que pode sim levar a algum tipo de mudança. O que já fizemos? Dar passos para resolver. A Oi, na nova recuperação judicial, já comprometeu seus ativos mais valiosos. Isso precisa ser questionado. Como milhares de pessoas acreditaram na saída da recuperação judicial, elas não venderam suas ações. Outras até compraram mais ações por pura boa-fé, acreditando em tudo que a companhia estava falando. Foram enganadas. O que é que nós já fizemos, o Instituto Empresa? Já protocolizamos no Conselho Federal de Contabilidade um pedido para que se examine se a auditoria, a LIX Associados, agiu tecnicamente de forma correta. Já também protocolizamos na CVM, pedido para que se investigue toda a questão da saída e do retorno à recuperação judicial. Nosso pedido virou um processo que está sendo examinado. Também pedimos ao Ministério Público Federal que investigue se houve algum beneficiado indevidamente com a oscilação de ações que ocorreu entre a saída e o retorno da recuperação judicial. E aí eles trazem na página outras matérias mostrando as iniciativas que eles já tomaram na mídia, né? Matérias veiculadas em 9 de fevereiro deste ano, 10 de fevereiro, em diversos sites de notícias, saiu no Valor Econômico, saiu no Exame, saiu no Estadão, na Teletime, na Telesíntese, né? Em diversos veículos de comunicação saíram essas matérias. Mas o que é preciso fazer agora depende dos próprios acionistas. O que vamos fazer concretamente? Chega de conversinha entre nós mesmos, em chat, na internet. Nós vamos processar a auditoria. Então, esta é a primeira iniciativa concreta dentro do âmbito judicial. A abertura de um processo contra a auditoria que fez o laudo, que nos referíamos a ele no vídeo passado, de que a Oi tinha condições de honrar com todos os seus compromissos nos próximos 3 anos. Então, vamos processar a auditoria, pedindo a devida indenização aos investidores. Foi ela quem garantiu os 3 anos de saúde financeira da Oi por conta do seu argumento. Em agosto de 22, milhares de pessoas não venderam suas ações, por força do que a auditoria referiu. Milhares de pessoas compraram mais ações. Lembremos que, naquela época, 15 de dezembro, a Oi disparou mais de 50%, fechou com melhor valorização na Bolsa, por conta da saída da recuperação judicial, né? E aqui tem outras matérias da Exame. Então, o Instituto Empresa está dizendo, vamos atuar de perto junto à diretoria, ao Conselho da Oi, não com grupinhos e não com e-mails sem fundamentação adequada, mas com a força e com advogados de primeira linha. Então, se você não fizer parte dos pedidos que nós vamos fazer de reparação pecuniária,
você não será indenizado, ou seja, somente será beneficiado quem aderir a este processo. Eles também estão procurando fundos de investimentos e de pensão que perderam recursos investindo na Oi e que queiram também buscar ressarcimento, porque isso vai reforçar a luta dos pequenos acionistas. Eles vão ingressar com uma medida judicial para que se garantam as provas que podem ser usadas, num segundo momento, contra a Oi e também os cálculos do impacto do laudo na cotação e depois na queda das ações. Ninguém é bobo, ou o laudo estava errado, ou algo muito pior aconteceu. Então, isso eu concordo plenamente, né? Eu fico com a segunda parte da reflexão deles. Algo muito pior aconteceu, né? E aí eles trazem aqui a capa do laudo, nós vamos discorrer nos próximos vídeos também mais sobre esse laudo, vamos fazer uma série de vídeos explicitando todo o conteúdo deste laudo, talvez muita gente não tenha conhecimento deles, mas está aqui a conclusão do laudo. Com base nos exames realizados, conclui-se que o Grupo Oi reúne as condições econômicas e financeiras para honrar as obrigações do plano de RJ e do aditamento vincendas nos próximos 3 anos. Rio de Janeiro, 29 de agosto de 22. Ou seja, todos os investidores da Oi já perderam seu patrimônio e não têm chances de recuperá-lo se nada de diferente for feito. Então, esta é uma fronteira para recuperar o seu patrimônio. Vejam que a solução na segunda recuperação judicial foi a destruição do patrimônio final da companhia, em função aí da diluição, né? Você vai ter aí uma conversão dos credores que tinham dívidas para se tornar acionistas majoritários, vão ficar com 80% da empresa, e nada impede a eles de lá na frente fecharem o capital da empresa. Então, essa é uma outra coisa que aqui o Instituto Empresa não comenta, mas que já está no meu radar de análise. Nada impede o fechamento do capital da Oi depois que houver a diluição da atual base acionária, ok? Nosso pedido, diz o Instituto Empresa na página, é no mínimo da variação entre agosto de 22, foi a época da publicação do laudo. Então, nós estaremos pedindo, diz o Instituto Empresa, R$ 6,00 por ação como base de cálculo para a reparação de cada indivíduo, de cada acionista que faça a sua adesão a este processo. Quem eram os advogados da Oi na recuperação judicial? A BMA Advogados, a Basílio Advogados. 2, não apenas um, 2 dos maiores escritórios empresariais do Brasil. Isso conta e fortalece a Oi, obviamente. Então, o que estamos dizendo com todas as letras, não adianta pedir para seu primo ou aquele amigo da academia assinarem uma petição qualquer. Ou se usa uma advocacia de primeiríssimo nível, ou não vai se conseguir lutar nesse caso. E quanto isso custaria? Milhões de reais, diz o Instituto Empresa. E é por isso que a Oi e outras empresas fazem o que querem com os minoritários. Eles contam com a certeza, né, de que vai faltar a mobilização e de que o interesse desses minoritários não vai conseguir prevalecer, porque eles não têm, né, a capacidade de mobilização e financeira para comprar uma briga dessa natureza. Você não investiu dinheiro na Oi, diz eles. Você investiu seu tempo e seu trabalho, investiu sua própria vida. Perder dinheiro na Bolsa é possível, estamos falando de renda variável, mas ser enganado e trapaceado, não. Ser enganado e trapaceado, não. O Instituto Empresa vai viabilizar a tentativa de defesa deste seu patrimônio. O acionista obterá o que nunca teve, terá articulação, toda articulação, reunião e organização dos demais acionistas que garantem a formação de um grupo de combate, pagamento de taxas administrativas, ele não terá despesa extra ao longo do processo, como, por exemplo, se houver demanda por perícias, e vai ter um canal de acesso exclusivo de informações que serão dadas coletivamente. No mercado individual, o custo mínimo deste conjunto de iniciativas seria algo de, no mínimo, R$ 2.000 por acionista, e veja o que será possível fazer. Vamos ingressar com uma medida judicial para que se produzam e se garantam provas, seja contra a auditoria, seja contra a Oi e seus administradores. Essa medida surge depois de meses de reflexão por parte do Instituto.
Em casos complexos, há muito jogo de empurra, todos são parcialmente responsáveis, mas ninguém o é integralmente. E neste vácuo se garante a impunidade. Por isso é fundamental reconhecer e documentar a participação de cada um. Houve fraude? Quem fraudou o quê? Com que ordens e de quem? Veja, não se pode ingressar com medidas com base em comentários na internet. Tudo precisa ser muito bem provado. Daí que nosso primeiro movimento é uma medida judicial que garante as provas, diz o Instituto Empresa na sua divulgação. Depois dela, o Instituto poderá deliberar sobre quem responsabilizar e com que base de argumentação. Note que é uma decisão absolutamente técnica. Você não será chamado a opinar sobre isso. Agiremos sempre no melhor interesse dos acionistas, inclusive de protegê-los de aventuras e ações temerárias. Vamos insistir na CVM para que a apuração avance, atuar de perto junto à diretoria e ao conselho da Oi, não com grupinhos, nem com e-mails sem fundamentação adequada, mas com a força de escritórios de advocacia de primeira linha. Vamos estudar e acompanhar os desdobramentos do caso da Oi, procurar fundos de investimento que queiram aderir a este processo judicial, processar a auditoria pedindo a devida indenização aos investidores. Foi ela que garantiu os 3 anos de saúde financeira da Oi. Sua responsabilidade, apenas por isso, é muito exclusiva, mas queremos e precisamos de mais detalhes desta atuação. Por isso, essa ação só acontecerá após a asseguração de provas. Em razão da velocidade da justiça, não sabemos determinar exatamente quando isso ocorrerá. Por conta do seu laudo, em agosto de 22, milhares de pessoas não venderam suas ações, por força de que a auditoria referiu, milhares de pessoas compraram, inclusive, mais ações. As muitas iniciativas que temos na promoção de governança e na defesa dos investidores nos permitem fazer o impossível e já temos como contratados, nos prestando serviços em diversas demandas, os melhores advogados de direito empresarial do país que defendem investidores. Já fiz alusão aqui, no vídeo anterior, que eles estão com processos em tramitação contra o IRB, contra a PricewaterhouseCoopers, que fazia auditoria, contra a Petrobras, contra as Americanas, agora mais recentemente. Então, eles têm aí um grupo de advogados já especializados e com experiências nesse tipo de processo. Apostamos que os acionistas da Oi são capazes de lutar por si mesmos, acreditamos, sobretudo, que o mercado de capitais precisa com urgência de quem promova o cumprimento das regras. Sua contribuição, absolutamente simbólica, será. Este é o plano que o Instituto Empresa fez para quem quiser aderir, ou seja, participar deste processo. Há um pagamento que pode ser feito à vista, e aí tem um desconto, ou dividido em 12 parcelas mensais, na ordem de R$ 77,79. R$ 77,79. E aí eles ainda dizem o seguinte: por que não processar de imediato a Oi? Começar pela empresa de auditoria. Porque não queremos expor os acionistas a nenhum tipo de risco. A partir da ação judicial, teremos elementos que nos permitirão avaliar se é factível um processo direto contra a Oi, que vai se dar por arbitragem. Se for feito um processo direto contra a Oi, vai ser por arbitragem. Lembrem que a Oi tem uma cláusula compromissória no seu estatuto. Processá-la por questões societárias só é possível via arbitragem. A arbitragem é caríssima. Seu valor orbita em torno de R$ 2 milhões. O custo para cada acionista seria muito alto, algo como R$ 3.000 por pessoa. Então, as medidas judiciais que estamos propondo neste momento, mais os custos de uma arbitragem, chegariam a R$ 5.000 por pessoa facilmente. Um processo contra a companhia ou contra os seus administradores é muito caro. Só será promovido se houver financiador externo e as provas forem robustas. Para que cheguemos neste estágio, precisamos de provas e financiamento. Sua participação neste momento permitirá nossos esforços para que talvez esses elementos sejam reunidos e se possa, então, oferecer alternativa futura de processar a empresa e seus gestores.
A decisão sobre ingressar ou não contra a Oi é única, exclusiva e unilateral do Instituto Empresa por ser uma ação técnica, uma decisão técnica. Mas preste atenção. As medidas de pedido de indenização só alcança quem fizer parte nominalmente do início deste processo. É preciso provar ter tido ações em determinados períodos de tempo, ou seja, de agosto de 22, que foi quando saiu o laudo, a maio de 23. Você não precisa tê-las ainda, você já pode ter vendido. Basta ter tido essas empresas essas ações em seu poder neste período, de agosto de 22 a maio de 23. Então, se você não fizer parte dos pedidos, saiba que a reparação pecuniária não será factível para você. Você não será indenizado se você não participar desta mobilização. Então, isso é importante entender. Um outro destaque que eles dão na página deles é que não é certo que vamos iniciar o processo contra a Oi, depende do que vamos levantar nos estudos preliminares. Isso será sempre uma decisão técnica do Instituto Empresa e é absolutamente certo que processaremos e pediremos a indenização à auditoria, a Lix Consultores, de R$ 6 por ação. Isso já está decidido. E se você aderir agora, fará parte desta ação, que será pública e que você poderá acompanhar o processo nos sites dos tribunais, desde que você esteja participando, né? E aí aqui tem os contatos na página do Instituto Empresa e tudo mais. Dito tudo isso, nós que estamos já conversando com o Instituto Empresa de longa data, né, nós que já estamos conversando com eles de longa data, estamos articulando uma nova live com o Eduardo para que ele possa interagir e dar atualizações sobre tudo o que está sendo feito. E aí eles também nos concederam uma facilidade para os inscritos do canal Viver de Renda. Eu vou colocar aqui no descritivo um link, né, para que você acesse a página do Instituto Empresa via este link, e aí você pode ter 10% de desconto sobre aquele valor cheio que eu apresentei ali, que é da página do Instituto Empresa. Então, aí reduz aquele valor para R$ 70. Então, seriam 12 prestações de R$ 70. Então, é isso. Foi uma forma que o Eduardo encontrou de prestigiar aqui o trabalho que a gente vem fazendo também, né, de mobilização dos acionistas minoritários. Então, isso é uma possibilidade, está aqui no descritivo da página de comentários, eu vou deixar o link para que vocês possam acessar, certo? Então, é isso. Reflitam sobre essa temática, estejam acompanhando os próximos vídeos, vamos continuar falando a respeito deste assunto e acredito que este é um caminho. Vai dar certo? Deus é que sabe. Agora, você tem duas opções. Você pode aceitar as suas perdas, pode continuar investido na Oi, se você estiver investido, acreditando numa virada, que pode acontecer, não está descartada essa virada, isso pode acontecer, no meu entendimento, sim. A arbitragem vai ser um divisor de águas, né? Mas, de toda sorte, se você se sente enganado, se você se sente prejudicado, eu acho que você pode descruzar os braços e tentar fazer alguma coisa. E aí, de novo, eu só consigo entender qualquer tipo de coisa dando certo na Bolsa de Valores com mobilização dos minoritários. Os grandes não, os grandes têm dinheiro para entrar na justiça, para fazer mobilizações individualmente, mas os pequenos só por meio de articulação e mobilização. Reflita, se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários e vamos seguir aprofundando essa questão ao longo dos próximos dias. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!